Olá, bem-vindos ao nosso programa Centros de hoje. Nosso tema, Seminário Estadual Plano de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, Tratamento de Dejetos e Produção de Energia. O título é longo, extenso, mas a temática é super interessante. Logo após a abertura do programa. Estamos começando então o nosso programa Centros dessa semana. Nosso tema hoje aconteceu aqui recentemente na Univates, vamos ver detalhes, um seminário estadual que tratou do Plano de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, Tratamento de Dejetos e Produção de Energia. Então, dentro dessa temática, hoje estamos aqui com os nossos convidados, professor Odorico Conrad, que é coordenador do Laboratório de Bioreatores do Tecnovates, também a Camila Hassan, que é engenheira ambiental, e o Jackson Freitas, brilhante de São José. É isso? Belo, extenso nome também, de São José, representante da SEAP. SEAP é Secretaria de Agricultura, Pecuária e Irrigação, aqui do estado do Rio Grande do Sul. Muito bem, tivemos então esse seminário recentemente aqui na Univates, que acabou abordando algumas temáticas importantes e por isso temos esses nossos três convidados. O seminário aconteceu quando e com que objetivos, por favor? Por favor, Camila. Bom, o seminário ele aconteceu na última semana de outubro, né, no dia 26 e 27 de outubro, mais precisamente, e ele foi uma das iniciativas propostas por um dos projetos coordenados pelo professor Odorico, no Laboratório de Bioreatores, que é o projeto Tratamento de Biomassas Residuais com foco na produção de energia renovável, né. Esse projeto, é importante salientar que ele já conta com uma parceria do governo do estado, né? Ele é fomentado pelo governo do estado. Então, o seminário ele foi uma iniciativa inicial com o intuito de divulgar o projeto, né? Algumas ações que esse projeto vai ter ao longo do seu período, né? Que são 2 anos de trabalho. E também, nesse momento em específico, com parceria diretamente da SEAP, né, que já tem uma longa caminhada na parte de tratamento de dejetos em função do Plano de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, né, o Plano ABC, que é uma política já instituída a nível de Estado e de governo federal. Perfeito. Professor Odorico, um pouquinho da sua fala inicial ainda, sobre o seminário, para depois a gente ver quais foram as temáticas desenvolvidas. Quem é que esteve presente, quem é que foi envolvido, como é que foi o ambiente desse seminário? Qual é o nosso desafio dentro da linha de condução, então, do seu projeto e também da sua área de coordenação? Bom, o projeto, de certa forma, ele não teve um público bem específico. A gente abriu-lhe um pouco mais para trazer técnicos, pessoas da área agrícola, pequenos agricultores também, as cooperativas estiveram presentes e, obviamente, a nossa parte Univates, pelo Laboratório de Bioreatores e também pelo governo do estado, como a Camila já comentou, SEAP, e também tivemos a participação do Ministério da Agricultura. O que acontece é que a participação diversificada também traz uma discussão diversificada. Então, tanto os palestrantes trouxeram boas noções sobre atividades voltadas para o setor agrário e mais especificamente para tratamento de resíduos, dejetos, e obviamente sempre focando que a gente trabalha de forma já mais intensa aqui no Univates, que é tratamento de dejetos com viés de produção de energia renovável, mas também o foco se estendeu para a agricultura de baixa emissão de carbono, né? E aí eu acho que até vai ter muita discussão ainda sobre esse tema, mas olhando assim de forma um pouco mais aberta, o seminário em si ele foi muito interessante, eu diria assim, mais pela diversidade da participação, né? Nós não tivemos só estudantes, não tivemos só pesquisadores, não tivemos só as cooperativas, só agricultores. Houve uma diversidade muito boa. E isso, de certa forma, engrandece o evento, né? Isso deixou um resultado muito bom no final, né? Quando a gente faz o balanço final e a gente faz uma avaliação rápida, diz, ó, foi espetacular, foi muito bom. Pegando um pouco o gancho na sua primeira fala, não houve um público foco. Podemos dizer que algumas questões relativas a esses temas exigem, sim, um pouco de orientação, um pouco de foco, no sentido de ver quem são os públicos que vão
trazer soluções, quem vai desenvolver novas tecnologias, quem vai aplicar o dia a dia. Mas é importante termos talvez uma não orientação total de público, porque esse é um problema que atinge a sociedade como um todo. Não, exatamente. Se olharmos a questão da produção de dejetos dentro do setor primário e até onde isso caminha, até onde isso reflete, né, isso sai lá da propriedade rural, a destinação dos resíduos dentro do processo de abate e assim por diante dos animais também é, sim, foco desse projeto, que também tem que ser trabalhado. E, obviamente, sempre olhando o retorno que se quer ter em cima dessas discussões voltadas para tratamento de dejetos, ou, como nós sempre falamos, né, uma nomenclatura um pouco mais tranquila, substratos, mais bonito, talvez, em vez de ficar... Sim. Porque entra uma gama muito grande de substratos. Né? Então, eu não posso trabalhar o foco só em um setor especificamente, e posso abrir ele de forma muito mais significativa, mas sempre olhando a questão da energia renovável. Né? Porque eu até acredito que eu posso chamar talvez de casamento, mas esse entrosamento entre SEAP, Ministério da Agricultura, Univates, né, e as cooperativas que fizeram parte também desse evento, foi muito interessante porque a cadeia toda foi representada, né, e a cadeia toda foi procurando e discutindo soluções, né, de uma forma um pouco mais coletiva. Né, porque se o foco for a agricultura de baixa emissão de carbono, são coisas, talvez, compromissos nacionais que a gente tem perante o âmbito internacional, mas se olharmos a nossa situação regional aqui, nós temos a cooperativa, que tem o integrado, que tem o dejeto, e assim por diante, tem que se pensar como vamos resolver esse problema aí. E a SEAP fica nesse meio caminho aqui, né, fazendo a interface entre os dois setores, eu diria assim, mais regional e âmbito federal. Mas o foco sempre sim, ver a cadeia como um todo, visualizar o tratamento de dejetos, sim, para deixar a questão ambiental também um pouco mais tranquila. E eu diria assim, alguém que está me escutando pode dizer, lá vem ele novamente falar sobre energia renovável. Sim, mas é fato, né? É fato. Nós não podemos esquecer que sim, uma das ideias, eu diria assim, centrais também é a geração de energia. Porque ela, de certa forma, te deixa uma resposta, talvez, num viés um pouco mais financeiro. Né? Porque eu preciso visualizar o financeiro dentro de uma proposta de tratamento. Eu preciso ver como é que ela é uma solução, ela também é um encaminhamento de rentabilidade. Exatamente. Né? Ela precisa trazer uma resposta de sustentabilidade econômica para o negócio. Né? E isso, para nós, também é importante. Né? Eu não posso simplesmente segmentar o setor ambiental de uma forma, tem que cuidar dos substratos, tem que cuidar dos dejetos, e ver a outra questão da energia renovável de forma totalmente isolada. Eu preciso tentar cruzar melhor esses dois setores aí. Perfeito. Jackson, por favor, quero te ouvir um pouquinho, como tu foste nominado aqui um dos representantes, o representante de um dos cônjuges, né, desse casamento, né, a SEAP. Como é que a SEAP entrou nesse evento, qual foi o seu propósito? Vamos falar aí da questão do plano ABC, que é muito importante dentro do viés da Secretaria, mas ainda mais o evento num primeiro momento. Qual foi o papel da Secretaria nesse momento e qual é a situação dela hoje, em termos dos temas que estão focados aí? Basicamente, a Secretaria hoje coordena o Comitê Gestor Estadual de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono. Certo. Então, o plano ABC a nível nacional e a nível regional formaram-se aqui no estado comitês gestores, no caso aqui no Rio Grande do Sul, e a ideia desse comitê é difundir essas tecnologias de baixa emissão de carbono em todas as regiões do estado. Então, a ideia iniciou numa conversa informal com o professor Dorico, a Camila, no sentido de a gente tentar aproximar e, por que não, né, fazer um evento em conjunto tentando levar isso para o produtor. Né? E o professor Dorico tem essas tecnologias aí de geração de biogás, né? Então, de que forma a gente poderia levar isso para o produtor? Então, a gente construiu esse seminário junto aí, nesse sentido, né, de tentar levar mais para o produtor, não só o produtor, mas técnicos, estudantes, né? A gente, como o professor Dorico comentou, teve uma participação bem diversificada do público e começar a discutir mais esse tema. Né? Então, basicamente, o seminário é uma das ações que o comitê gestor tem para fazer dentro de aplicar a agricultura de baixa emissão de carbono no estado. Certo.
E essa política de tentar disseminar essa ideia, ela vai para ações regionais, ações locais, onde a Secretaria participa então de várias subcomissões ou vários grupos, de acordo com a capacidade, com a linha de produção daquela região especificamente. Imagino que em outras regiões haja outros elementos a serem estudados que não os nossos aqui locais. Claro, claro. Esse é um dos seminários. Ano passado a gente fez uma rodada aí pelo interior, na metade sul. Antes do seminário aqui de Lajeado, a gente fez 2 eventos na região noroeste, em Pinhal, Rondinha, com participação expressiva de público, mais especificamente com o tratamento de dejetos, né, que é o tema que a gente está discutindo aqui. Em Rondinha deu 150 pessoas, bastante pessoas interessadas, né. Claro que lá o foco é diferente, basicamente foram a cadeia produtiva do leite, né. Então existe uma diversidade enorme em relação ao tema, né? Então a gente procura tentar levar o assunto mais da realidade da região, né? Então, como foi o caso aqui, que é região de suínos bem forte, também tem a parte do gado de leite. Então a ideia é se adaptar às regiões, levando esse conhecimento da agricultura de baixa emissão de carbono. Perfeito. Estamos fechando o primeiro bloco. Eu vi aqui no material de divulgação que o seminário trabalhou basicamente essas 3 ideias. O plano ABC, então a redução da emissão de carbono, a questão de energias alternativas e a questão de uma destinação correta de dejetos, né? Quer dizer, juntando essas 3 temáticas numa única discussão, porque elas têm uma relação, uma interface todas elas, próximas, né? Tu não resolve uma só delas sem simplesmente esquecendo as outras 2. Então, na volta do intervalo, vamos falar sobre esses 3 temas que foram desenvolvidos no seminário. Já retornamos. Segundo bloco do nosso programa Centros de hoje, estamos falando sobre o seminário estadual, que foi realizado aqui na Univates, que debateu o Plano de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, tratamento de dejetos e produção de energia. Conosco aqui, professor Odorico Conrad, coordenador do Laboratório de Bioreatores do Tecnovates, a Camila Hassan, engenheira ambiental e também mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Desenvolvimento aqui da Univates, e o Jackson Freitas Brilhante de São José, que é representante da SEAP, que é a Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Irrigação. É isso? Muito bem. Falamos no primeiro bloco um pouquinho da programação do seminário, como é que foi a temática, o conteúdo, e acho que temos aí 3 temas para desenvolver agora no restante do programa e gostaríamos de enfatizar na questão do Plano ABC. O que é o Plano ABC? De onde ele vem? Qual é o histórico desse processo todo? Por favor, Jackson. O Plano ABC surgiu, né, na verdade em 2010, mas em 2009 teve a Conferência das Partes em Copenhague, onde o Brasil assumiu voluntariamente o compromisso de reduzir as emissões de gás de efeito estufa até 2020. Né. E dentro disso, dentro dos vários setores econômicos, a agricultura, através do Plano ABC, está incentivando a adoção de basicamente 6 tecnologias que visam a reduzir as emissões de gás de efeito estufa. Já é uma ideia interessante, quer dizer, essa redução não foi algo que foi repassado completamente à indústria. A indústria que faça a sua redução e já está o suficiente. A agricultura incorporou esse desafio também para os seus processos, é isso? Exatamente. Cada segmento teve seu compromisso, né, em reduzir até 2020 o percentual. Uma das reduções o que o Brasil assumiu foi a questão de reduzir o desmatamento, né? Isso reduzir 80% do desmatamento, né? E dentro do Plano ABC, ele incentiva basicamente 6 tecnologias: recuperação de passagens degradadas, florestas plantadas, fixação biológica de nitrogênio, que é estimular a adoção de plantas leguminosas, a integração lavoura, pecuária, floresta, né? Ou seja, você ter 3 atividades na mesma área, né? Pecuária, a agricultura e o componente florestal, e o tratamento de dejetos, que foi tema do seminário que a gente fez. Quer dizer,
Através dessas 6 ações, a agricultura contribui com essa redução da emissão de carbono. Exatamente. E por último, o sistema plantio direto também, que é uma outra tecnologia onde minimiza o revolvimento de solo, né? Então, ao invés de você adotar um sistema onde promove o revolvimento total, com perda de, principalmente, CO2 para a atmosfera, você faz a mobilização mínima dessas áreas através de sistemas de plantio direto, que é uma dessas tecnologias também que contempla o Plano ABC. Eu acho que seria interessante reforçar a questão da fixação do carbono, né? Porque o carbono pode ser fixado ou pode ser minimizado, né? Com características diferentes. A questão do plantio de floresta, na verdade, eu estou fixando mais carbono por um período maior, né? A questão de não revolvimento do solo, o Jackson deixou bem claro. Evita-se uma liberação muito grande de CO2 que, sem o revolvimento, estaria, eu diria assim, a palavra sequestro é um pouco perigosa, mas ela faz parte desse discurso aqui. E um dos itens que ele comenta, a questão do tratamento de dejetos, eu não estou fixando carbono, na verdade eu estou trazendo uma resposta diferente de opções de energia, né? Isso também, então tem que cuidar como é que a gente olha. Mas, Jackson, uma coisa interessante é lembrar, as 6 tecnologias, os 6 eixos que estão focados no ABC, tem segmento de financiamento muito interessante. Né? Talvez isso, porque não adianta a gente sempre ficar discutindo tecnologia A, B, C, D, pode fazer isso, mas se eu não consigo visualizar um pouquinho lá na frente, mas eu preciso de um apoio financeiro. Né? Então, hoje, dentro do segmento do ABC... Como eu mudo o meu processo atual e faço essa transição? Aonde eu posso buscar recurso? Né? Aonde eu posso buscar recurso para realmente ser parceiro do projeto ABC? Né? Então, isso é interessante. Às vezes, a gente não entende claramente as propostas e sempre acha que são mais uma proposta que, de certa forma, vem com uma restrição, né? E muito pelo contrário, ela é totalmente diferente. Ela já aborda muitos temas que já estão em uso, né? Mas para realmente garantir que eles continuem. Né? E a questão, que eu acho que foi bem interessante colocado, a nossa parte, a 6ª tecnologia, que ela não fazia parte da fase inicial do Plano ABC, ela veio um pouquinho mais tarde. Ela enxergou que também o segmento de tratamento de dejetos e geração de energia no viés renovável é uma resposta para a redução das emissões de carbono. Né? Então, isso eu acho que ficou bem interessante pelo nosso ABC. Mas a Camila também quer deixar algum comentário, por favor. Eu iria trazer uma conceituação inicial, né? Porque eu acho que a gente entrou no tema, assim, e talvez o telespectador esteja aí se perguntando, né? Mas, bem basicamente, na questão de gases de efeito estufa, as ações antrópicas, de modo geral, né, as atividades que a gente desenvolve, elas promovem, né, a emissão de gases de efeito estufa. Né? Eu queimar o meu combustível para ligar o meu carro, por exemplo, é uma das ações. Né? A indústria, através da utilização de matérias-primas para transformação e chegar até um produto, também vai ter a liberação de gases de efeito de estufa. A agricultura também. Então, assim, o Plano ABC, especificamente, ele foca em um dos setores. Né? Mas é importante salientar que o Brasil, quando ele assumiu o compromisso de reduzir as emissões de gases de efeito estufa, vão ter ações pontuais voltadas para cada setor. Diferentes segmentos. Né? Então, aqui, só para nortear um pouquinho ou contextualizar, né? E, assim, as COPs, a gente teve essa COP em 2009, agora mais recente, uma que eu acompanhei em função do meu trabalho de mestrado, né, que é a COP 21, que ela novamente reforça esse compromisso do Brasil em reduzir emissões de gases de efeito estufa. E, em função disso, o governo, de modo geral, ele se mobiliza para criar programas, como é o caso do Plano ABC, né, e colocar à disposição essa questão de linhas de financiamento e crédito, que o Jackson vai falar mais adiante, mas também de programas diretamente, por exemplo, na área de biocombustíveis, né, como a gente tem alguns aí programas que estão para surgir voltados no fomento ao biodiesel, no fomento ao biogás, né, programas e projetos que surgiram nos últimos anos com o intuito da gente tentar atingir essa redução de gases de efeito estufa através de ações, né, em cada setor, nos diversos setores. Né? Produtivos. Há uma meta, há uma quantificação dessa meta de redução? Assim, há números, há um acompanhamento, há uma... Não sei se o Jackson sabe os números de cor, né?
Mas, assim, o que a gente sabe é que o Brasil assumiu para reduzir 38% das emissões até 2020. Entre 36,1... Das nossas emissões. Na época, 2009, né, 2009. até de 36,1% a 38,9% até 2020. Reduzir essas emissões. O percentual do que já tinha... Exatamente. São valores referentes à data 2009. Ou seja, eu tenho um X agora, até 2020 tem uma... assim, a proposta é reduzir mais de 1/3 daquilo que emitimos de então até 2020. Acho que até podemos depois fazer uma discussão um pouco mais pesada em cima disso. Então, Jackson, um pouquinho sobre a questão das linhas de financiamento. De onde vêm essas linhas de financiamento? Como é que elas funcionam? Dependendo da tecnologia, né, você tem uma taxa de juro lá reduzida. A gente não vai comparar com o Pronaf, que realmente são um público diferente. Mas é uma taxa diferenciada, com carência também diferenciada, né? Por exemplo, um produtor que seja interessado em fazer o tratamento de dejetos, ele vai ter um prazo de carência X, né? Então vai ser feito toda uma análise do fluxo de caixa, quando é que ele vai obter as receitas, para que vai ajustar o prazo de carência dele. E esse fundo é vinculado a governo estadual, federal? Não, como é que é? Qual é a situação? Basicamente são instituições financeiras, o Banco do Brasil, o Banrisul, né, todas... com aval do governo, do Ministério. Via BNDES, o BNDES aporta esse dinheiro, deixa disponível para os bancos fazerem a captação de financiamentos. Sim. Imagino que um verba semelhante deva estar também disponível para a indústria ou para outros segmentos, uma vez que esse objetivo, né, não é o nosso tema aqui, mas com certeza para atingir essa meta não passa por ações só de cunho estatal. Quer dizer, a prática ela se dá na produção privada, né? E aí eu acho que até retomando um pouco o primeiro bloco, a gente deveria ter dado um pouco mais ênfase. Nós tivemos a participação no evento de consultores do Ministério, que trouxeram isso de forma muito mais clara e mais tranquila para o público, né? Questão dos eixos, as tecnologias, os valores que estão sendo hoje disponibilizados, que já foi disponibilizado nos últimos 7, 8, 10 anos, né? Então, a participação do Ministério no evento em si foi muito importante, porque a gente escuta muito, Brasília, Ministério, parece que uma coisa tão longe, né? E eles estiveram aqui, fazendo parte do evento e trazendo os valores e os números, né? Isso para nós também foi muito interessante, né? Porque não estou desconfiando do Jackson, muito pelo contrário, né? Não estou dizendo o que o Jackson diz, não tem, né? Mas precisa muitas vezes vir, que no final é o que chancela o recurso mesmo. Se vem pelo BNDES, vai vir pelo governo federal para os bancos, né? A gente podia fazer isso lá no final, mas eu vou já te perguntar isso agora, Jackson. Eu sou um produtor e gostaria de ter acesso a essa linha de financiamento. Quem é que eu procuro? Como é que eu encaminho isso? Pode procurar as agências bancárias, né, de qualquer município. Direto nos agentes financeiros. Exatamente. Banco do Brasil, o Banrisul também faz muito bem essa operação, né? Então, é só procurar e... Mas já tem que ter mais ou menos na cabeça o que é que quer desenvolver, qual é o projeto, qual é o custo, qual é o ganho, qual é a linha, a nova tecnologia dentro dessas 6 políticas. Exatamente. Por exemplo, no caso, se eu quero plantar 100 hectares de eucalipto, tu vai fazer uma planilha lá com os custos, né, e vai submeter isso ao agente financeiro, né? Então ele vai fazer lá, vai estabelecer, vai pagar um percentual de taxa de juro, com uma carência de tanto. Você tem que deixar claro, não é dinheiro de graça. Assim, não é fundo perdido. Isso às vezes as pessoas acham que, como tem compromissos, financiamento. As diferenças existem perante qualquer outro financiamento, porque as pessoas confundem muito isso. Porque o projeto agora tem que receber. Aí a gente também, da área técnica, que eu digo técnica nos nossos projetos, sempre também eu não consigo trabalhar um projeto se eu não conseguir visualizar ele viável economicamente. Como rentável. Ele não... Perfeito. Não nos interessa. Sim, não tem vida própria, né? Exato. Ok, fechamos o segundo bloco. No terceiro bloco, eu quero aí a provocação do professor Odorico de falar um pouquinho desses números, dessas metas, né? Queria aprofundar um pouquinho aí e passarmos aos outros 2 temas também. Já voltamos.
Terceiro bloco do nosso programa, estamos falando hoje sobre o seminário estadual recentemente realizado aqui na Univates, que tratou sobre o plano de agricultura de baixa emissão de carbono, tratamento de dejetos e também de produção de energia. Professor Dorico, quando o Jackson comentava aí da redução de mais de 1/3, né, da nossa da nossa emissão de carbono, o senhor disse, são números que a gente pode discutir, pode polemizar. São objetivos factíveis ou eram metas assim a longo prazo e que simplesmente ficaram num discurso, numa ação política que lá em 2009 Lula e Dilma assumiu uma posição de protagonismo de uma renovação ou de uma nova postura frente à ecologia e sem grande compromisso de cumprir? Eu acredito claramente que quando se assumiu, né, voluntariamente, sempre reforçando, né, esses compromissos, eu sempre reforço que são compromissos de cavalheiros. Né? Eu não tenho obrigatoriedade nenhuma. Sim. Se eu não conseguir. Né, não há uma sanção, uma penalidade. Poderá ter uma pressão internacional, porque você estaria fazendo parte, mas eu tenho total liberdade de fazer parte das discussões de mudanças climáticas pelas COPs, ou eu posso me retirar também. Né? Nós tivemos agora, há 2 anos, 1 ano e pouco atrás, o nosso ilustríssimo presidente dos Estados Unidos chegou em Paris e digo, nós não fazemos mais parte dessa discussão. Ou seja, o que o Barack Obama assinou não tem mais valor nenhum, né, perante a nova situação do governo dos Estados Unidos. Mas o Brasil, que é a discussão dos nossos temas aqui, em função de 2009, estarmos aí em Copenhague, talvez uma das COPs mais movimentadas, mais tensas que se teve notícias, né? Realmente foi protagonista. Ele participou de forma muito interessante e até diria mais na parte final, porque parece que esses encontros chega, se discute 3, 4, 5, 6, 7 dias e na última hora tem que fechar o documento, né? E o documento tem que ser então assinado pelas partes que estão fazendo presença naquele local, naquele momento. E, casualmente, então, na COP de 2009, o Brasil teve que puxar a reunião. Brasil, digo, na época era o presidente Lula, madrugada dentro, né? Até, eu acho que, se eu não me engano, foi 3, 4 da manhã para eles se entenderem. Né? As coisas chegaram numa coisa assim meio esquisita. Às vezes é no cansaço. Foi no cansaço, no final. Mas aí a pergunta, o Brasil realmente tem condições de assumir percentuais de redução? Né? Eu acredito que quando a gente joga isso para um grande público, até para uma mesa de discussão, a gente tem que ter um pouco de noção de números. Né? E esses números são, sim, colocados à disposição. Mas a gente nunca deve esquecer que de 2009 para cá, muita coisa aconteceu no ambiente econômico. Né? Por isso que os americanos também saltaram fora. Né? Então, o que acontece? A minha proposta de 2009, sim, se eu tenho um planejamento, se eu tenho algumas metas, que são principalmente a redução de queimadas e remoção de floresta na região amazônica, principalmente, que representa 80% das nossas emissões, né? Eu poderia, sim, tranquilamente dizer, vou atender as demandas de quase 1/3, né, para 2020, isso se estende para 2030, 2040, a tendência é aumentar os percentuais de redução, só focando a questão da queimada e fortalecendo a questão das energias renováveis, que o Brasil é muito bom hoje. Até a Camila estava comentando há pouco tempo, nós sempre tivemos aí quase 50% da matriz energética brasileira por um viés renovável, que sim acredita para essa discussão da redução de carbono. Isso é crédito para nós. Sim. Só que em função da situação nos últimos anos que a gente teve aí uma estiagem muito forte nos grandes reservatórios, a gente teve que acessar as termoelétricas, a gás natural, vindo da Bolívia, que não é renovável. Esse percentual está agora 41%? 42%. Mas isso tranquilamente se ajusta novamente se tivermos os reservatórios cheios e seguirmos o que a gente está discutindo. Nós temos um espaço gigantesco nas energias renováveis no Brasil. Nós estamos fortalecendo cada vez mais a energia eólica, estamos fortalecendo cada vez mais a energia solar fotovoltaica, que está começando a ficar cada vez mais acessível. Virou uma coisa interessante também para o pequeno, médio consumidor, e a questão da energia pelo viés do biogás. Então, existem segmentos que podem se ampliar e se fortalecer muito ainda nos próximos anos. Eu tenho tranquilidade de dizer, daqui a 4, 5 anos, provavelmente estaremos novamente em 45 para mais de participação de energia renovável na matriz energética. Então, os números são, sim,
possíveis. Só que também existe um jogo nesse meio tempo. Uma troca de governo, por exemplo. Eu não vou entrar na discussão de troca de governo, mas uma troca de governo, ele pode entender que não. Eu não vou agora destinar, não sei. Priorizar isso. Exato, isso não é mais foco para mim. Né? Inclusive, não fui nem eu que ensinei, né? Porque senão foram os outros. E eu vou agora sofrer, né, em questões agora econômicas falando, né, que eu preciso focar um pouco mais para ter um retorno econômico mais valorizado, vou focar outras áreas e não vou focar essa discussão. Mas aí eu digo que aí a questão do próprio ABC, que é daquela época, que a gente pode chamar de filhote da de 2009, né, ele está forte. Querendo ou não, a gente olhou os números do próprio Congresso, no evento que a gente participou, então, ele é forte pelos números. Né? Ele já tinha, em grande parte, ações sendo desenvolvidas que são, sim, resposta à produção das emissões de carbono. Isso já é fato. Perfeito. Né? Mas eu sempre digo, eu não posso engessar os números. Os números não são engessados, eles precisam uma flexibilização. Servem como balizadores, mas não... Eles têm orientações, a gente sempre busca esses números. Eu diria assim, a gente tem uma meta. Né? Eu não alcancei a meta, aí vem os motivos. Né? Eu não fui eficiente nisso, ou eu fui eficiente em uma outra área, ou eu tive uma necessidade. Eles não são engessados, eles são flexíveis. E isso faz parte desses acordos. Eu não posso pregar a pessoa na cruz e dizer agora vai ter que sangrar. Né? Não é assim. Perfeito. Camila, um pouquinho eu queria te ouvir, como engenheira ambiental, a questão que o professor Odori comentava, energias renováveis. Até que ponto, efetivamente, energias renováveis elas são uma força brasileira e estão trazendo esse resultado esperado em termos mundiais de redução de emissão de carbono? Eu acho que eu vou iniciar por um gancho que me veio. Né? Falando assim dos acordos internacionais, a gente tem que lembrar também, além, né, da redução dos gases de efeito estufa, a gente tem acordos, por exemplo, os 17 ODS, né, os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentáveis. Eles foram também expostos para países do mundo inteiro, no intuito de balizar políticas públicas a níveis nacionais. Né? Então, a gente tem o objetivo de combate à fome, o objetivo de combate à miséria, enfim, e também temos o objetivo de energia limpa e sustentável acessível. Né? Então, puxando um pouquinho para o nosso assado, a brasa para o nosso assado, a minha pesquisa do mestrado, ela vem ao encontro disso. Então, eu acredito que justamente assim pensar nos acordos internacionais como instrumentos para balizar políticas nacionais. Então, assim, nesse sentido, acho que a gente até já discutiu aqui, né, num outro programa Centros, né, a questão de que os países, né, principalmente países como o Brasil, né, que não são potências como Europa, Alemanha, né, enfim, outros países, eles vêm se mobilizando no sentido de expandir as fontes renováveis de energia. Então, esses acordos, esses objetivos, eles promovem isso. Uma das consequências, por exemplo, da COP21, que a gente falou inicialmente, que, né, tem o gancho da redução de gases de efeito estufa, ela está propiciando para que o Brasil coloque em voga agora um programa para fomentar as energias renováveis, que é o RenovaBio. Né? Então, o RenovaBio ele também surge como uma política de governo com o intuito de fomentar a questão do biodiesel, do biogás, do etanol, né? Eu estava me recordando aqui. Então, com essa intenção de expandir o nosso percentual de participação de fontes renováveis na matriz energética brasileira. Né? E eu acho que a política pública ela é um importante instrumento nesse sentido. A gente não pode esquecer que, por exemplo, lá na década de 70, quando tivemos a crise do petróleo, né, em função de uma política de incentivo, claro que por uma situação de crise, né, mas em função do pró-álcool, a gente tem hoje 16% da matriz energética do Brasil baseada no etanol, na cana-de-açúcar. Né? Então, é um somatório de ações que vai convergindo para que as coisas se consolidem. Né? Então, eu acho que a participação das fontes renováveis elas vão crescendo conforme a gente vai
buscando essas metas, né, buscando atingir os objetivos propostos nos visualizando tratados, novas alternativas. né? Mesmo que exista essa possibilidade, né, do Trump dizer não, eu acho que é um acordo de cavalheiria, eu acho que também, né, vale essa questão de manter o acordo, e eu acho que aos pouquinhos, né, as coisas vão avançando. Essa é a minha percepção. Jackson, eu ia te perguntar se eventualmente essa ideia de emissão ou fontes alternativas de energia talvez fosse o plano mais fora do contexto da Secretaria de Agricultura. Mas pelo que a Camila acabou de nos dizer aqui, a produção agrícola também é um elemento de geração de energia. Bate diretamente de novo na área da agricultura, né? Exatamente, né? Eu acho que existe, mais partindo para a questão dos dejetos, muitos enxergam como um subproduto, né? Eu acho que existe um grande potencial aí para ser aproveitado, né? E muitas vezes sendo desperdiçado dentro da propriedade, né? Então, eu acho que o Plano ABC veio a estimular, né, o uso dessas tecnologias aí para tentar alavancar aí a matriz energética brasileira como uma das, né, uma força aí para auxiliar todo esse processo. No sentido, quando a gente fala em etanol, quando a gente fala em biodiesel, quando a gente fala em biogás a partir de cultura energética, eu estou diretamente falando de agricultura. Então, se eu já puder ter uma prática do Plano ABC implantada desde a produção agrícola, né, que vá reduzir a emissão lá na base, para poder, de repente, utilizar essa cultura para o fim quer que seja, né, pode ser como um fim na forma de combustível ou como um fim na forma de alimento, né, eu acho que tudo isso converge para algo bem positivo. Exatamente. Quando você vai produzir cana de açúcar, você vai ter que adotar uma prática de manejo de solo que minimize o revolvimento, né? Então, queira ou não, é uma forma de tu conseguir produzir. Sim, encadear tudo o que isso. eu ia deixar dito é que muitas vezes a gente não percebe o que a gente está fazendo, são detalhes, às vezes, que a gente não... Eu estou tendo uma prática né, saudável para a redução de liberar o carbono na forma que a gente estiver falando. Né? Porque eu participei de um evento que também focou a ABC e também era a época do PISA. A forma de botar o animal no piquete e manter ele no piquete, o tempo de deixar ele no piquete, já era uma resposta para o ABC. Né? Porque se eu não chegava a deixar o animal em tempos muito excessivos no piquete, ele não chegava a comer toda a parte da pastagem e o sistema radicular tinha mais força e ficava mais presente. Então tem uma explicação bem interessante, bem técnica sobre isso, que tem pesquisadores também trabalhando fortemente e mensurando quanto carbono realmente fica fixado no solo. Né? Então, são práticas que... O tempo que o animal fica em cada invernada. Em vez de deixar... Agora eu estou colocando, em vez de deixar talvez um dia, um meio-dia, né? Deixa talvez só 3 horas, 2 horas, e vai migrando. São estudos que se já fazia, talvez na década de 70, 80, sobre a rotação dos animais no piquete, só que hoje com mais conhecimento e mais estudo. E aí, o que se prova também, pelo menos nesse evento que a gente tivemos participação, a produção do leite também era mais interessante. Impacta também. Então, a gente tinha um ganho pela questão da fixação do carbono e ainda tinha uma produção de leite mais interessante. Mais qualificada. Fechamos o terceiro bloco, já voltamos e vamos tratar um pouquinho sobre o terceiro tema, que é a questão do uso e o encaminhamento dos dejetos, né, dos rejeitos. Já voltamos após o intervalo. Quarto bloco, estamos fechando o programa então, falando sobre o seminário estadual que tratou sobre o Plano de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, tratamento de dejetos e produção de energia, que aconteceu em final de outubro aqui na Univates. Terceiro tópico então que nós vamos abordar é o tratamento de dejetos, né? Quer dizer, a ideia é falar um pouquinho, e aí a preocupação que eu já coloquei aqui aos nossos convidados é, para quem está nos assistindo, puxa, conhece alguém, é produtor, tem lá a sua granja, a sua produção, não tem hoje o foco de tratamento de dejetos, como é que o produtor, a quem ele busca, como é que ele tem acesso a informações básicas, a novas tecnologias, a um suporte
para poder incorporar essas decisões e, inclusive, buscar linha de financiamento nessa transição para uma nova situação? Não sei se o Jackson deixa isso um pouquinho colocado, a questão da busca do financiamento, já abordamos isso também, mas deixar isso um pouco mais claro. Ele vai lá buscar o financiamento no banco, mas ele tem que ter um projeto. Isso. Puxa, mas e aí? Onde eu pego o projeto? Onde começa? E o projeto é viável? Ele vai funcionar realmente? Né? Então, essas coisas talvez tenham que ficar mais claras, porque é a grande dúvida. É o passo inicial, né? Porque, reforçando o que a gente já comentou, o dinheiro não vai vir a fundo perdido, é financiamento. Sim. Ele tem um financiamento diferenciado, com carências diferenciadas, tem tudo isso, mas ele continua sendo um financiamento que em algum momento tem que ser pago. Então, o que a gente sempre fala? Não aventura-se nesse ambiente, né? Se eu focar a questão do biogás, a gente não faz aventuras, né? Porque o vizinho falou que o primo disse que o amigo dele faz um projeto por um X valor, e está dando... Não, a gente sempre diz, vamos olhar isso com muito mais calma, porque hoje qualquer projeto que der equivocado com o financiamento, não interessa o formato, ele é uma antipropaganda para a nossa proposta de trabalho aqui. Né? Nós trabalhamos intensamente para deixar isso o mais redondinho possível, para quem for se aventurar a fazer um projeto que seja de forma muito mais sólida e segura. Eu até poderia comentar, o próprio projeto que nós fomos contemplados para trabalhar, a questão da produção de energia renovável pelo viés do tratamento de dejetos, ele já é uma das propostas de dar mais segurança para alguém seguir e buscar recurso em qualquer fonte que seja, né? Então, o projeto, de certa forma, hoje tem uma parceria muito forte com uma cooperativa regional local aqui, né? A resposta é em cima dos dejetos que ela gera dentro do processo produtivo e também no seu setor primário, lá na produção da parte de suínos e aves, né? Então, o que acontece? Nós queremos ser, que eu diria nesse caso, o Tecnovatos, Laboratório de Bioreatores, queremos ser uma das ferramentas de segurança para esse grupo aí. E esse projeto, de certa forma, não é exclusivo. Ele tem uma ideia clara e clássica, que é a replicabilidade. Ele precisa se pensar também para a região, não só a região do Vale do Taquari, daqui a pouco para o Estado como um todo, porque o dinheiro é estadual, né? E, de certa forma, pode se estender para fora do Estado. Nós queremos ser, uma das parcelas dessa discussão da segurança seremos nós. Claro que alguém vai dizer, alguém tem que fazer um estudo muito detalhado de viabilidade econômica, né? Técnica, de repente, a gente tem ela toda redondinha, certinha, segura, pode fazer por aqui, que aqui tu vai chegar, mas a gente também tem que ter um viés econômico, né? E esse também tem que ser discutido seriamente nessas propostas. Certo. Né? E aí, procura quem? Se embasa em quem? Eu só iria complementar que, embora o seminário não tenha tido inicialmente um público-alvo exclusivo, o projeto em si, ele tem. Né, e ele é, então, voltado para o público de produtores rurais também. Né, a gente vai formar um grupo de pelo menos 15 produtores rurais, com a intenção de justamente aproximar esses interessados, esse grupo, daquilo que a gente desenvolve, do nosso trabalho que a gente desenvolve no laboratório, nessa situação de investigar o potencial de produção de biogás a partir da biomassa residual, seja ela da bovinocultura, da avicultura ou da suinocultura, né, que é a nossa base primária forte aqui no Vale do Taquari. E também, então, assim, nós temos a estrutura laboratorial e a estrutura piloto, né, e essas duas estruturas elas vão estar sendo utilizadas com a intenção de fazer cursos de capacitação, conversas, contato, né, com esse pessoal para auxiliar. Né? E a parte de projeto técnico, de desenvolvimento de projeto técnico, né, no sentido de infraestrutura, né, creio que existam... Tem gente no mercado, mas eu digo, temos que chamar para nós não o projeto técnico em si, mas nós temos que chamar para nós a responsabilidade de avaliar um projeto técnico e dizer, esse caminho aqui está coerente. Ou de apontar quais são as tendências que tem que ser nossa responsabilidade, colocadas para dentro do projeto. Nós temos 2 anos pela frente para chegar lá no final e ter mais segurança técnica para dizer, olha, não produz tanto gás como a gente pensa, ou produz mais do que a gente pensava. Certo. Não gera tanta energia elétrica do que se falava, ou produz mais do que se falava. Né? Então, isso são responsabilidades nossas. Né? Nós precisamos, no final de 2 anos, ter isso mais claro. Porque eu tenho que ser sincero aqui, dentro do ambiente do biogás, existe muitos fantasmas do passado
né, e de um passado não tão longínquo, que foi a questão dos projetos de uma empresa que instalou 2.000 biodigestores e quase todos eles deram errado, né? Então, nós temos que desmistificar esses fantasmas, né? Então, temos que chamar a responsabilidade para nós. Mas, claro, não somos unicamente nós que vamos chancelar tudo, né? Nós somos, eu diria assim, uma parcela importante da discussão. E tudo isso que for desenvolvido, for pesquisado, for analisado, for levantado no projeto, acaba se socializando com os parceiros e a própria Secretaria acaba sendo um agente de difusão dos resultados. Com certeza. Eu acho que a Secretaria em si hoje é a peça fundamental para as coisas se difundirem de forma muito mais rápida. E, obviamente, ela faz o quê? Ela também, quando for difundir algo, ela quer um pouco mais de segurança, porque ela também não quer fazer propaganda de um tema que depois uma coisa vai dar errado. Foi a Secretaria que está propagando essa informação. É um tema não tão simples assim, mas eu diria assim, para nós está tranquilo. Só que eu preciso realmente ter essa tranquilidade com as pessoas com as quais a gente está falando e dizendo, olha, sim, é possível, o senhor vai fazer um investimento, vai fazer um financiamento, você vai ter esse retorno, 2, 3, 4, 5 anos, depende da questão do projeto, né? Isso é responsabilidade nossa também. Perfeito. Mas, claro, a Secretaria tem um papel fundamental. Né? Ela que, na verdade, vai dar um endosso legal a qualquer decisão. Né? Exatamente. Ela, a Secretaria e o Ministério. Porque a gente está falando dentro de uma tecnologia, dentro de uma proposta do Brasil perante o mercado ou as nações, com o mundo, tem que ser algo sério, não pode ser uma aventura, uma brincadeira. Exatamente, né? Bem isso aí. E eu imagino que assim como tu estás aqui, tem uma proximidade muito forte com a Univates, mas a Secretaria tem outros braços em outros grupos, em outras equipes, em outros projetos. Quer dizer, a ideia também é integrar, estar levantando no mercado as soluções, integrando e compartilhando. O primeiro passo nosso foi se aproximar do Eurico, né? Então, era um tema, Secretaria da Agricultura, tratamento de dejetos. Né? Um tema completamente diferente, né? Lá o pessoal está, às vezes, preocupado com fiscalização, agrotóxico e tratamento de dejetos. Então, o primeiro passo foi dado, eu acho. O fato da gente aproximar, né, que é um tema, muitas vezes, as pessoas deixam de lado, desconhecido, ou não querem saber muito, foi dado de a gente buscar entender realmente como é que acontece a tecnologia, para, no fim, a gente poder falar, essa tecnologia está ok, podemos disponibilizar, pode fazer o financiamento, né? Então, o nosso passo foi essa questão de se aproximar aí da Univates para poder... Camila quer fazer um fechamento rapidinho, não, né? Mas a Camila tem muita... Eu queria que vocês comentassem essa questão eu achei muito interessante de termos assim 3, 4 temas no seminário, mas que todos eles, apesar de usarem elementos distintos ou terem metas distintas ou razões distintas, acabam sendo todos eles integrados e buscam uma solução conjunta para a questão, não só individualmente de cada um deles, mas para a redução de carbono e para encaminhamento de potenciais soluções, né? Eu acho que esse talvez foi o grande ganho da aproximação com o CEAP e o Ministério da Agricultura, né? Porque eu sempre tento reforçar, a academia não pode ficar só dentro das 4 paredes, né? Nós temos um compromisso também de sair das 4 paredes. Obviamente tem pesquisas muito detalhadas, muito específicas, que têm seu foco, né? Mas eu estou mais agora falando da nossa situação. Nós somos um pouco mais a resposta do que está acontecendo lá fora. Né? As preocupações que tem e a segurança de qualquer investimento que se queira fazer, querendo ou não, a gente tem uma responsabilidade sobre isso. Né? E, obviamente, os efeitos e talvez os ganhos que vai se ter com isso, eles podem sim ser espetaculares para uma situação, menos espetaculares para outra, mas ainda com um certo ganho, uma certa vantagem, né? Então, essa talvez é a diferença da nossa proposta quando a gente fala em pesquisa, né? E eu sempre comento, nós não vamos resolver todos os problemas, né, dos dejetos de todas as regiões do Brasil ou do mundo, né? Mas a gente está tentando deixar uma participação significativa nas situações de gerações atuais de forma muito significativa e, obviamente, deixar respostas saudáveis para isso. Né?
E acho que, assim, às vezes a solução é identificar o problema e não aumentar o problema, né? Exatamente. Esse talvez foi o foco que se fez durante uma década, 2 décadas. Porque a concentração de produção de animais de forma mais concentrada foi aumentando a geração de dejetos. E nós só olhando isso e olhando para isso e reclamando e falando e reclamando e falando, e os suínos aumentando e o dejeto aumentando, e nós falando e falando e falando, mas a gente não estava fazendo, eu vou dizer, não estava fazendo talvez o suficiente para dar resposta para aquela situação. Né? Então agora a gente parou de reclamar da quantidade. Não, agora nós vamos resolver o problema. Nós vamos atacar parar de o problema, produzir, né? o animal. Mas o que vamos fazer com o dejeto? O dejeto. Né? Então tem que ter umas respostas talvez um pouco mais focadas. E, infelizmente, às vezes há um descompasso entre a academia, que a gente faz pesquisa, e a necessidade lá fora. Né? Ou seja, o empresário, principalmente, né? E eu chamo também a agricultura familiar, ou de pequeno, médio, grande porte, ela é uma empresa também. Né? Então, as pessoas lá fora têm, às vezes, precisam de uma resposta mais rápida, até para se manter no mercado. Né? Isso a gente poderia abrir uma discussão aqui de horas, né? O que pode acarretar se a questão dos dejetos começa a atrapalhar tanto uma produção no setor, para um segmento, ou para uma região, para um município, né? Isso são coisas... Rapidamente, quais são os próximos passos? Temos continuidade do projeto, temos novos seminários, qual é a situação daqui para frente, para a gente encerrar? Não, nós temos metas a cumprir. Temos metas a cumprir. Também. Não, então, como o professor Odorico comentou, nós temos uma parceria muito próxima, né, diretamente com uma cooperativa aqui do Vale do Taquari, cooperativa Languiru, né? Então, nós já fizemos uma etapa inicial, que foi de identificação das biomassas residuais da cooperativa, contemplando, então, a questão do dejeto bovino, suíno e de aves, né? Caracterização em laboratório, identificação do potencial de geração de biogás. Num segundo momento, a codigestão anaeróbia dessas biomassas, para identificar misturas que possam produzir maiores quantidades, maiores volumes de biogás em escala. Né? Porque, lembrando, o objetivo do projeto é, então, tratamento de biomassas residuais com foco na geração de energia renovável. Então, a gente vai se basear nessas biomassas residuais da cooperativa para gerar cenários que possam ser replicados. Né? Então, muito próximo às biomassas que a cooperativa tem, outras cooperativas que atuam no ramo vão ter semelhantes também. Né? E também a questão base do setor primário vai estar contemplada nesses cenários. Teremos eventos, mas agora mais focados naquele grupo né, de interessados que eu comentei inicialmente. E como final, assim, os resultados do projeto eles serão expressos num boletim de divulgação. E né, temos 2 anos de desenvolvimento para temos os primeiros resultados. Nós já temos o projeto andando, né? Já foram, exato. Temos mais 14 meses. Exatamente. Perfeito. Então já estão convidados para no final dos 14 meses estarem aqui. Vamos trazer alguém da cooperativa também para nos falar a respeito disso e os próximos passos. Agradeço muito a presença de todos. Obrigado, Jackson, também pela tua presença. A TV Univat está aí à disposição da Secretaria também para qualquer projeto, qualquer divulgação, qualquer necessidade. Muito obrigado. Estão sempre em casa. Muito obrigado aos nossos 2 professores e pesquisadores aqui da casa e agradecemos principalmente sempre a você que nos acompanhou no programa de hoje. Voltaremos na próxima semana com um novo tema aqui no programa Centros TV Univat. Até lá!